Olá, muito boa noite. É um prazer estar me dirigindo a cada um que me assiste para abordar o tema câncer de próstata ou de mamas na visão da medicina chinesa. Em qualquer lugar do mundo, na China ou qualquer lugar do mundo, a compreensão que se tem sobre câncer, seja de próstata, seja de mama, seja onde seja, é de que só ocorre o câncer onde o organismo produz um crescimento descontrolado de algumas células. Mas o que é célula mesmo? Eu estou com uma cápsula de óleo de alho. Se eu abrir essa cápsula de alho de óleo, isso aqui vai derramar no chão e vai escorrer. É como fosse o meu sangue escorrendo. Então, célula é uma estrutura do sangue, ou seja, o nosso sangue não é solto. Ele está agrupado em células. Nós não enxergamos porque são microscópicas. Essa aqui é uma célula. Se eu juntasse uma quantidade grande dessa cápsula de óleo de alho, eu teria células. Se eu apertasse todas ao mesmo tempo, o líquido que sairia daqui seria o sangue escorrendo. Então a célula é uma estrutura para manter o sangue íntegro, para manter o sangue unido, para manter o sangue de forma adequada, que não seja nem muito líquido escorrendo e nem muito grosso que não circule. Por isso, célula são estruturas do sangue. Pois quando se tem câncer, essa chamada célula, elas têm tamanhos normais, mas algumas crescem desordenadamente. E ao crescer desordenadamente, ela começa a atacar outras células saudáveis. É como se alguma coisa, vamos dizer assim, alguma coisa vai crescer onde não há espaço. Se vai crescer onde não há espaço, alguém tem que abrir espaço. Esse alguém são as outras células. Então, o crescimento descontrolado de célula é o que tem provocado, é o que se tem aceito como início ou como câncer. Em qualquer lugar do mundo, essa visão é mais ou menos a mesma. A causa disso, por que é que se tem câncer, aqui é que vem as visões, as compreensões de acordo com a medicina que é praticada em alguns locais do mundo. No Ocidente de uma forma, no Oriente de um modo diferente e assim por diante. As causas do câncer, alguns atribuem a genética aos nossos genes, alguns atribuem a vírus e alguns têm como causas não esclarecidas. Há um dado que é importante. E me parece que a medicina se perde quando ela não leva em conta esse dado que vou referir. Em todas as situações de câncer, existe nódulo. Em todas as situações de câncer, existe nódulo. As mulheres falam que tem nódulos nas mamas, às vezes benigno, às vezes maligno. A próstata também, quando cresce, ela cria alguns nódulos, benignos ou malignos. A formação do nódulo, ou digamos assim, essa parte um pouco mais consistente, não formou um nódulo, mas tem um espessamento, tem uma parte que está mais espessa no meu organismo. São esses focos
que normalmente proporcionam tumor, proporcionam a criação de câncer. A partir dos cancerosos, se tem alguns estudos clínicos também mais ou menos tranquilos. Por exemplo, o canceroso tem acidez no sangue e também acidez na urina. O canceroso tem, digamos assim, ele tem as emoções alteradas, não por causa do câncer que ficou sabendo agora, mas já vinha tendo isto. E ele tem a formação desses nódulos ou desses pequenos coágulos. A visão da medicina chinesa diz que a causa primária do câncer está nos rins. Agora veja o que eu vou dizer. A causa primária do câncer está na dificuldade dos rins. Eu não estou falando em doença do rim. Eu estou falando em o rim não está conseguindo cumprir sua função. Mas e qual é a função do rim? A função do rim é, a partir dos alimentos e água, produzir medula, produzir ossos, e a partir da medula que ele produz o sangue. E é esse sangue que vem com algumas células com crescimento descontrolado. O coágulo, o nódulo, o espessamento, aquela parte mais espessa, na compreensão da medicina chinesa, chama-se estase de sangue, ou seja, aqui nesse local do meu organismo, ou na mama, ou na próstata, ou num outro local, aqui o sangue parou de circular. E ele parou de circular, e quando ele para de circular, ele cria umidade. Então raciocina que se o sangue num determinado local ele parou de circular, ou ele está com uma circulação mais lenta, aqui ele cria umidade, essa parada de sangue, esse depósito de sangue, com a umidade é o que vai formar coágulo. E o coágulo vem o nódulo, e daí os indicativos de câncer. E agora, como é que esse sangue coagula? Como é que ele forma estase? Já falei que o rim está na causa primária, porque o rim produz ossos, produz medula, e a medula produz sangue. Estou repetindo isso. Mas a circulação do sangue, a circulação suave do sangue, depende de um outro órgão, segundo órgão, fígado. O bombear o sangue não é tarefa do fígado, mas liberar o sangue é tarefa de um fígado em perfeitas condições. Quando o fígado não está em perfeitas condições, o sangue não circula livremente, não circula suavemente. O sangue não circulou suavemente, ele não está sendo produzido na quantidade que preciso, ele começa a formar coágulos. Na região do coágulo, na região do nódulo, também tem pouca circulação de oxigênio, porque o oxigênio que tem que levar o sangue. A circulação suave do sangue é tarefa do fígado, agora circular é tarefa do pulmão, então tem 3 órgãos envolvidos aqui. Se eu for olhar o comportamento psicológico do canceroso, nós vamos observar que a pessoa que está passando por um câncer, se fôssemos investigar com atenção isso, mas nós não prestamos atenção nessa situação emocional da pessoa,
ela vem há algum tempo com a sensação de que eu estou sendo muito exigido. Eu estou sendo muito exigida. Eu estou com uma carga muito grande de exigência e eu não estou conseguindo responder a isso. Se eu tenho uma carga de exigência muito grande e eu não estou conseguindo corresponder a isso, eu não estou conseguindo fazer essa carga, eu não estou conseguindo levar essa carga de problemas, de preocupações, de trabalho, aqui começa a ocorrer perda. A sensação de perda, a sensação de angústia, a sensação de insegurança. É por isso que naqueles quadros psicológicos que tem o câncer, antes de descobrir, inclusive, a pessoa às vezes nem sabe que tem câncer, mas ela tem tristeza, ela tem frustração, ela tem insegurança, ela tem medo, e aqui o sangue e a urina estão ácidos. A carga hormonal está alterada. Os hormônios estão sempre alterados, qualquer que seja o tipo de câncer. Especificamente em mamas e próstata, o estrogênio está alterado. Nesse conjunto de situações, uma pessoa com tristeza, com angústia, frustrada, com medo, produzindo acidez no sangue, na urina, a carga hormonal desequilibrada, esses nódulos só tendem a aumentar. E esses nódulos, como já referi, eles se formam a partir da estagnação do sangue, misturado com umidade. Eu diria que o câncer, numa comparação grosseira, seria como se eu fizesse uma machucadura aqui na pele e eu noto que isso aqui inflamou. Aqui criou uma bolhazinha de inflamação. Daqui a pouco está resolvido isso. Só que lá no nódulo, no coágulo, não está inflamado. Mas daqui a pouco também vai estar. Essa estagnação de sangue e de umidade, os chamados fluidos corpóreos, eles estão relacionados muito diretamente ao tipo de vida que eu levo. Alimentação inadequada, muita carga de trabalho para aquilo que eu não posso corresponder, muita perda, eu vou tendo muita perda, porque eu queria fazer, não consigo, eu pretendia que fosse assim, mas não deu certo. Aqui tem sempre situações afetivas em conflito. A perda de um familiar doente, um problema de casamento, de separação, de discórdia, enfim, algum conflito. O conflito emocional me leva a ter outros conflitos fisiológicos. Aí não durmo direito, o intestino não funciona bem, não urina bem, está se alimentando precariamente, tanto que, quando se tem câncer, na visão da medicina chinesa, tem que segurar os alimentos de origem animal, principalmente os laticínios, os de origem glutâmicas, por exemplo, os glútens, para evitar que continue grudado aquilo que já está formando coágulo, e também os alimentos de origem doce, porque o doce cria umidade. Aqui eu tenho um coágulo, isso é sangue, umidade, eu tenho que parar de aumentar isto. Isso ajuda muito. Vocês podem perguntar, mas isto é suficiente? Eu acredito honestamente que a cura do câncer não está nas quimioterapias, não está nas radioterapias, não está no bombardeio químico, nem na cirurgia para extrair tumor. Honestamente, eu acredito que não passa por aqui. Porque se quimioterapia, radioterapia e cirurgia para extrair tumor fosse solução, então ninguém morria do câncer.
E não existe cura do câncer. Existe um organismo que reage e que consegue resolver muito bem. Até porque eu não tenho que lutar contra o câncer. O câncer não vem de fora, ele surgiu dentro de mim. Eu tenho que assimilar um outro tipo de vida. O câncer está ligado ao meu ambiente social, emocional, alimentar, familiar. O câncer está ligado a isso. É nesse ambiente, é nesse habitat que eu tenho que mudar. Como a medicina moderna é de foco, ela leva tudo para o nível da cirurgia ou da química, ela joga mais ou menos num 880. É aquela ideia de tentar matar o que está me matando. É tentar matar a célula cancerígena. E ao matar a célula cancerígena, eu posso matar o paciente se já estiver fragilizado, debilitado e que normalmente já está. Eu acredito honestamente na cura do câncer quando se fizer uma investigação muito profunda. Não só médica, mas também psicológica. Investigar esse lado emocional. Qual é a carga emocional que desencadeou essa disfunção fisiológica? E vai observar que tem uma perda no meio do caminho, que tem uma situação de desencontro no meio do caminho que eu não consegui resolver do ponto de vista emocional. Aqueles que conseguem resolver isto, se saem muito bem do câncer de mama, se saem muito bem do câncer de próstata. Agora, sem esse conjunto de modificações, sem esse conjunto de procedimentos, mudar a alimentação, mudar tipo de vida, descarregar a sobrecarga ou compreender que eu não posso realizar essa sobrecarga. Porque às vezes a solução não está em resolver, está em compreender que não tem solução. E quando eu compreendo que não tem solução, o que não tem solução, não adianta ficar dando murro no muro. Não tem solução, pronto, ponto final. Mas às vezes nós demoramos muito para compreender que isto não tem solução. As experiências clínicas que tenho de câncer, de pessoas que vêm à clínica com câncer de mama ou câncer de próstata, tem uma carga hormonal desorganizada. É por isso que nos centros de referência mais ricos do mundo, às vezes não tem quimioterapia, não tem rádio, não tem cirurgia. Tem hormonioterapia, equilibra a carga hormonal. Mas os hormônios nascem do sangue a partir da boa função dos rins. Os hormônios não vêm de fora, não caem do céu. Eles nascem dentro de mim, eles surgem dentro de mim. É por isso que os cânceres, via de regra, pegam aquelas pessoas naquelas idades de menopausa ou logo depois. Eu falei de idades. Então eu já fiquei assim na casa dos 60, se homem, a partir dos 50, se mulher. Ele não atinge em larga escala os mais jovens, porque os mais jovens ainda estão com a carga hormonal a pleno vapor. É quando o meu organismo começa a dar sinal de que eu começo a produzir pouco hormônio. E aqui tem a tarefa do rim. O rim começou a ficar fraco, de gente que trabalhou muito, não descansava, vivia sob tensão. Na origem do câncer tem uma tensão emocional, de trabalho, de alimentação precária, de sono mal dormido, de agitação por muito tempo. É nesse contexto que eu tenho que resolver. É nesse ambiente que eu tenho que resolver. Então, às vezes, eu preciso mais do que o médico oncologista. Não é suficiente a oncologia. Não é suficiente, tanto que câncer até hoje não descobriram a cura. E os procedimentos de químio e de rádio resolvem, quando muito, 4% dos casos. Mais do que isso não resolve. É o organismo humano, pela sua capacidade de reação, de imunidade, que resolve essa célula cancerígena que ainda não estava muito alastrada.
Porque essa célula cancerígena, ela nasce dentro de mim, e é dentro de mim que ela terá que ser resolvida. Não vem solução de fora. É por isso que às vezes eu fico pensando quando se inventou essa mania de outubro rosa e novembro azul. Tenho dito que isso é só propaganda para fazer procedimento médico e vender remédio. Porque não há prevenção, há uma constatação. E também não é solução começar a fazer biópsia e mamografia. Isto não é solução, isso pode ser uma solução errada. É interessante fazer biópsia e mamografia uma vez que outra, sim, mas eu tenho que olhar a carga hormonal, eu tenho que examinar como é que está a quantidade, a qualidade e a circulação de sangue. Vou repetir, a quantidade, a qualidade do sangue e a sua capacidade de circulação. Esses 3 fatores do sangue, quantidade, qualidade e circulação, vão dizer se tem algum risco de coagulação, se tem alguma coagulação ou não. As pessoas às vezes têm muito processo inflamatório ao longo da vida. Esse organismo é mais suscetível a formar coágulo, a formar nódulo, a formar tumor. Acredito honestamente que câncer tem cura, mas tem que olhar isto. Às vezes precisa virar essa situação de ponta cabeça, para mostrar que essa luta que eu venho fazendo contra o muro não vai me permitir passagem. Eu tenho que mudar o tipo de vida, o estilo de vida, dormir melhor, se alimentar melhor, estabelecer relações sociais e compreender que as minhas raivas, as minhas frustrações, as angústias, os medos só criam tensão. E quando eu tensiono, o organismo se fecha e começa a funcionar com dificuldade. Depois do câncer detectado, é possível que precise de alguma quimioterapia. É possível que precise de alguma radioterapia. É possível que precise de algum químico. É possível que precise de alguma cirurgia. Mas isso tem que ser exceção, porque a regra que está aí até hoje não deu resultado. Então nós temos que partir para um outro caminho e olhar não o câncer em si, mas essa situação que chegou aqui e como é que eu trato de agora em diante. É o que eu digo mais ou menos para os fumantes. Não adianta eu dizer que o cigarro cria câncer do pulmão. Eu tenho que ajudar a pessoa a compreender por que é que ela fuma. As causas do vício. Porque as causas do vício me levam ao vício. E o vício traz esses transtornos depois à saúde. O câncer tem causa. Nós, é pelo tipo de medicina, que é a medicina mercadológica, que tem que vender remédio, tem que vender quimioterapia, tem que vender tudo, é que ela não vai lá nas causas para tentar trazer o histórico clínico biopsicossocial do paciente. Busca esse histórico, procura ajudar de forma mais ampla, por isso que o câncer tem que ser cuidado por multidisciplinas, por múltiplos profissionais, não só o oncologista, não só os profissionais ligados ao câncer, mas aqueles que vão cuidar do lado emocional, de um dimensionamento, de uma reorientação da própria vida da pessoa e que às vezes precisa de alguns questionamentos. Essa é uma visão, parece-me que filosófica, mas fora desta visão filosófica, o que é que nós temos? Temos químio, temos rádio e temos cirurgia. Deu resultado até hoje? Não deu. Aqueles organismos que sobrevivem é porque, ajudado um pouquinho aqui, ajudado um pouquinho ali, ele criou as condições de abortar aquilo que é nocivo, de trazer a boa produção de sangue sem essas células que ficam com crescimento descontrolado. E assim me parece que se previne e também se resolve o câncer.
O assunto não se esgota aqui. Já tem séculos de debates. Eu estou trazendo uma visão um pouco diferenciada, que é aquela de que não vale a pena tu lutar contra o câncer. Eu tenho que mudar as estruturas sociais, biopsíquico que me trouxeram até aqui. E agora com quadro de coágulos, de formação de nódulos. Gostou do tema? Compartilhe com a família, com os amigos. Ofereça sugestões se assim entender. A crítica é sempre bem-vinda. Mas não esqueça, inscreva-se no nosso canal, Uxin Clínica do YouTube. Se inscreva, não é só assistir o vídeo, se inscreva no canal. Ajude a levar essas ideias adiante. E lembrar que câncer não se resolve só com químicos e só com cirurgias. Eu preciso buscar o histórico do paciente clínico, emocional, para poder ajudá-lo nessa encruzilhada da vida a percorrer outro caminho. Se o paciente não conseguir mudar o caminho que eu trouxe até aqui agora com câncer, se ele não mudar o caminho, ele não vai conseguir mudar a sua realidade do câncer e certamente será consumido por ele. Então nós temos possibilidades, mas temos que explorar essas possibilidades e elas não se reduzem unicamente ao meio médico. Tem que olhar outros profissionais que possam me ajudar. Muito obrigado, uma boa noite a todos e até a próxima semana com uma outra palestra. Boa noite.